Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Vamos aí entrando, aguardando a entrada do meu amigo Marco Couto. Assim que o Marco entrar, eu vou adicioná-lo aqui para a gente começar a nossa live da noite. Nós vamos falar sobre um tema bastante importante, mas deixa o Marco chegar e aí a gente inicia o tratamento do tema. Quero lembrar que amanhã a gente terá live normalmente na parte da tarde, às 15 horas, e depois teremos live normalmente também na parte da noite. Né? Amanhã, às 18 horas, Rodrigo Belo junto comigo, tratando de alguns pontos de direito penal, de direito processual penal. O Marco já está aqui, então deixa eu colocar para dentro. Já está entrando. Marco Couto, meu amigo. Tudo bem, irmão? Tudo bem, cara. Tudo Boa noite. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo? tranquilo. Naquela ansiedade de você me chamar aqui, naquela tensão, Ah, mas deu tudo certo. Você chamou você com a tranquilidade de sempre, eu aqui tenso para entrar ou não entrar no entendi. vídeo. Não, legal, cara. Olha, quero te agradecer por participar. Eu tenho feito essas lives aí, dose dupla todo dia, né? Todo dia às 3 da tarde. Eu faço uma sozinho e às 6 tenho feito uma com um convidado. E fiquei muito feliz quando você aceitou o convite de participar. Sabe que a gente tem uma amizade já de muitos anos, né? Eu estava aqui tentando me lembrar de quantos anos, mas eu acredito que em 2003, eu acho, ou 2004, eu não sei, eu fiquei tentando me lembrar aqui o ano que a gente se conheceu, e acho que foi nesse ano, acho que foi 2003, 2004, quando você começou a dar aula lá na Gama Filho. Mas eu quero te apresentar. É engraçado que eu fiquei nesse cálculo também, e de fato, eu não consegui chegar a uma decisão específica do ano que a gente se conheceu lá na Gama Filho, mas eu acho que gravita em torno de 2003, 2004, 2005, mais ou menos, né? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. Mas deixa eu te apresentar aqui para o pessoal. Esse é o professor Marco Couto, professor de processo penal. O Marco é juiz estadual aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, se eu tiver errado, Marco, você me corrige, né? Porque você não quis me dar os dados da apresentação, então, mas até onde eu sei, é o titular da Vara Criminal de Jacarepaguá, já há alguns anos, já está lá há bastante tempo. E o Marco, junto com a mulher dele, que é a professora Ana Paula Couto, que é professora de processo penal também, eles escrevem uma coluna no Empório do Direito, chamada Isto Posto. Eu sempre leio lá os artigos, vejo a divulgação no Instagram do Marco, vou lá, leio os artigos e tal. Inclusive tem lá artigos sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Então, realmente muito bons. E o Marco, ele é autor de livros, né? Tem um livro sobre juizado especial, escrito com a Ana Paula e com outros dois colegas, que é o Felipe Borg e o Alexandre Flecha, que inclusive é sócio do meu irmão no escritório, enfim. Então a gente tem aí vários pontos de relação, né? E vira e mexe aparece algum aluno lá também no curso que fala comigo: eu sou estagiário do Dr. Marco, sou estagiário da Defensoria Pública na vara criminal dele, ele que falou para eu vir estudar aqui e tal. Então, a gente tem essa relação que se aproxima, né, em vários aspectos. Então, eu estou extremamente feliz por estar fazendo essa live com você. Eu acho que tem um tempo que a gente não conversa profissionalmente, né, não trabalha junto e tal. Então vai ser uma oportunidade de relembrar, né? E relembrar, inclusive, um projeto que a gente teve, hoje estava lembrando disso, de escrever um livro juntos, né? Não sei se você lembra disso, a gente pegou Claro. os teus resumos de aula, né? E aí pagamos uma pessoa para digitar os resumos e tal, para depois a gente transformar aquilo num livro, mas por alguma razão a gente acabou abortando a ideia no meio do caminho. Mas é isso. E só para complementar, pessoal, muito do público que me assiste é um público que está estudando para concurso. O Marco foi promotor de justiça também aqui no Rio de Janeiro e foi aprovado também em alguns outros concursos que ele realizou. Então, é alguém que realmente entende de concurso público também.
Então, tenho certeza que vai acrescentar, embora o tema não seja um tema de como passar no concurso, ou técnicas, ou alguma coisa assim, é sempre bom que o pessoal saiba disso, né? Então, o Marcos foi promotor de justiça aqui no Rio, é juiz aqui no Rio, além de ter tido aprovação em vários outros concursos, menos num banco que eu não me lembro mais qual foi, uma história que você contava que você não passou no concurso do banco lá. Tinha uma história dessa, mas eu não me lembro exatamente como era. Eu tentei lembrar hoje. Eu falei, cara, tinha um negócio assim, mas eu não me lembro. Mas, enfim, eu quero... Fala. Eu não passei em vários. Talvez a história do banco tenha te marcado, você tenha lembrado, mas eu passei em alguns, mas em muitos eu não passei, né? A gente só conta as vitórias, né? Mas tem uma questão grande de derrotas aí que a gente precisa registrar também. Entendi. Legal, Marco. Mas, enfim, cara, vamos lá. O tema é juiz de garantia. E acho que nada melhor do que conversar com um juiz criminal sobre juiz de garantia, porque você tem a visão prática das implicações que isso pode trazer, né? Então, não só o aspecto teórico do que se tentou, ou não sei se isso vai valer em algum momento, né? Mas do que se tentou fazer com a criação do juiz de garantia, mas, sem dúvida nenhuma, isso também tem implicações práticas de ter que criar, não sei se vão criar um juizado de garantia, mas, enfim, colocar lá um juiz atuando nessa área, não sei se vai ter um órgão específico, mas isso tem implicações práticas também, e eu vou ficar aqui quietinho te ouvindo, vou só participar de vez em quando. Vamos lá, cara, tá com a palavra aí, obrigado mais uma vez. Eu não posso começar a falar nada sem agradecer a sua gentileza, o seu convite para a gente bater essa bola. Você sabe que uma das coisas assim que eu não vou dizer lamentar, mas eu me sinto um pouco é a gente não ter colocado aquele projeto lá em 2003, 2004 de escrever um livro. A vida foi tomando outros caminhos. Como você sabe, eu lecionei alguns anos e me afastei quando meu filho mais velho nasceu, em 2010. E aí você decolou realmente e virou essa marca, vamos dizer assim. Quase que não tem alunos ou estagiários que não tenham passado pelas tuas mãos. Mas eu não vou dizer lamentar, mas teria sido um projeto legal a gente continuar dando aula juntos, escrevendo juntos, enfim. Sabe, eu tenho o maior carinho por você, o maior respeito pelas tuas postagens. Aliás, eu sou um seguidor seu e acompanho aí os vídeos e volta e meia mando mensagens para você, elogiando ou divergindo, enfim. E eu acho que isso é muito importante. Quanto ao local onde eu trabalho, de fato, já estou há 10 anos lá na primeira vara criminal de Jacarepaguá. Sempre fiquei em vara criminal, mas agora, nos últimos 10 anos, eu parei na primeira vara criminal. Eu espero não sair de lá, espero me aposentar lá. E quanto ao livro, ficou faltando a menção ao Alexandre Chini, o livro dos juizados, que eu, a Paula, o Flecha e o Boris escrevemos, também tem como coautor o Alexandre Chini. E você vê que aqui em casa... Aqui em casa a gente... Não, mas a gente tem pouca imaginação, porque eu leciono o processo penal e a Paula também, ou seja, a gente não diversifica muito o assunto. Com relação ao juiz das garantias, você sabe a polêmica que envolveu isso e que ainda envolve uma polêmica, na minha ótica, pelo menos, um tanto quanto exagerada. Assim, as pessoas andam muito radicais em vários aspectos da vida e isso reflete também no mundo jurídico. Aliás, um dos elogios, um dos motivos que me faz seguir as suas postagens é o fato de você fazer uma isenção, fazer uma análise isenta das novidades que estão surgindo, dos julgados que estão surgindo, que eu acho que é isso que falta. É ruim quando a gente já sabe o que a pessoa vai pensar antes dela falar, porque eu tenho colegas, você também tem, que quando sai uma lei nova, quando surge uma lei nova, a gente já sabe que o cara vai reclamar, porque ele reclama de tudo que vier em determinado sentido. Ou o contrário, ele já sabe que ele vai falar bem porque ele é defensor público, porque ele é advogado, e ele elogia 100% da gente que favoreça. Isso empobrece a discussão, empobrece o estudo. O ideal é que a gente consiga fazer uma análise isenta. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mesmo no pacote anticrime, além do juízo das garantias, surgiram coisas que não tem como a gente falar mal, coisas que são de fato boas mesmo. Mas mesmo assim, a gente percebe que algumas pessoas já acordam preparadas para criticar qualquer que seja a mudança. Isso é ruim, me parece, né? Acho que esse extremismo que está ocorrendo na política acaba invadindo todas as áreas, né? E acaba invadindo a nossa área. De modo que a gente já antevê o que a pessoa vai falar antes dela falar. Eu estava querendo lembrar um
uma mudança que não há como criticar, sob o aspecto técnico, juridicamente falando, não há como a gente criticar, mas ainda assim essa mudança é passível de muita crítica, que foi a mudança do 316, a inclusão do parágrafo, o primeiro que dispõe que de 90 em 90 dias nós temos que reexaminar a prisão cautelar. Qual é a ótica que se pode ter para reclamar disso? A única ótica que eu acredito que possa ter, por exemplo, é se a minha escrivã falar, olha, vai dar muito trabalho abrir conclusão de 90 em 90 dias. Mas aí é uma ótica de prática. Aí eu reconheço realmente que se a vara tiver 10 mil processos e 3 mil presos, de 90 em 90 dias, nós vamos ter que analisar 3 mil prisões. Aí vai dar trabalho. Mas é um aspecto prático que eu acho que é razoável você criticar, mas não juridicamente. É bom para o promotor, é bom para o juiz, é bom para o réu, é bom para o defensor que isso seja revisto de 90 em 90 dias. Pode ter passado alguma injustiça, ou pode ter, sei lá, surgido algum motivo para você revogar a prisão. A lei não está mandando a gente soltar todo mundo, a lei está mandando a gente rever a situação. Mas mesmo assim há aqueles que criticam, que é um absurdo, como se fosse normal, como se fosse bom a gente esquecer o cara que está preso 3, 4 anos. Quer dizer, não dá para entender como é que as pessoas, sob pretexto de fazerem um exame jurídico, elas criticam qualquer coisa que venha em determinado sentido ou elogiem qualquer coisa que venha em outro sentido. Na minha ótica, isso é difícil de compreender. Né? E aí é importante que a gente tenha uma análise tranquila, digamos, sem preconceitos daquilo que a gente vai examinar. O juiz das garantias, você já falou isso várias vezes, eu vou falar, porque pode ser que tenha algum seguidor seu aí que ainda não esteja ambientado. Uhum. Ele não surgiu com o propósito de o juiz das garantias presidir a investigação. Isso não é mesmo. O juízo das garantias não é o juizado de instrução, como o juiz de garantia não é o juiz instrutor. Não é o juiz que vai tomar a frente da investigação. Nós não vamos colocar os delegados em disponibilidade e o juiz das garantias passar a ouvir as pessoas no inquérito, determinar determinadas diligências, etc. Não é isso. A ótica vamos separar um juiz para investigação e depois vamos separar um outro juiz para julgar. Qual é a ideia básica? Qualquer coisa que nós venhamos a tratar Marcos, hoje... deixa eu só falar uma coisa, Marcos. Você sabe que eu defendi o meu mestrado no dia 15 de janeiro de 2003. Então, tem 18 anos, eu acho. Se eu fiz a conta certa, 18 anos. 17 anos. E o tema da minha dissertação de mestrado foi exatamente esse, né? Foi juizado de instrução versus juiz de garantia, que era visualizar as duas coisas. Porque naquela época... Eu não lembro quem era o presidente do tribunal. Eu acho que era o desembargador Marcos Fávia, não sei. Mas tinha, na época, teve um caso concreto qualquer desses, assim, de muita comoção, e começou a se defender a ideia do juiz de instrução. Do juiz, aqui no Tribunal do Rio, começou a se defender a ideia de ter um juiz de instrução que cuidaria da investigação policial. E aí aquilo me chamou a atenção, eu estava ali no meio do mestrado, deve ter sido em 2001, no começo de 2002, e aí eu mudei meu tema, conversei com a Fran de São Jardim, que era meu orientador, mudei o tema e aí fiz a dissertação sobre isso. Acabei não publicando, ela existe fisicamente, eu não tenho mais digitado, eu teria que pagar alguém para digitar, mas ela existe fisicamente. E... perdi em algum momento em algum computador que deu defeito, alguma coisa. Na época não tinha nuvem, né? Então acabei perdendo o arquivo. Mas tratava exatamente dessa diferença. E tem muita gente que confunde isso mesmo, né? O juiz de garantia não é o juiz que vai presidir a investigação. Ele não vai determinar quais são as diligências, ele não vai determinar os atos de investigação. É o contrário. Ele é um juiz que vai garantir que os direitos e as garantias fundamentais serão observados ali. Mas, enfim, só fazer esse comentário para ilustrar de que isso não é um tema também de hoje, né? Não é uma questão que se discute hoje, né? É uma questão que está ligada à ideia do sistema acusatório puro ou de um sistema misto, enfim, está ligado a outros aspectos aí, como você bem colocou. Mas é isso. O comentário me trouxe até a lembrança uma outra época. Eu não lembro quem era o presidente do tribunal, que houve também um crime assim de maior divulgação e tal, e eu não lembro mesmo, se lembrasse falaria, porque é um
um registro que se pode buscar disso. E ele deu uma entrevista dizendo que vamos acabar com o tribunal do júri assim. Vamos acabar com o tribunal do júri, porque o júri não é uma coisa boa, não é legal, não é justo. Como se pudéssemos, assim, fazer o que a gente quiser, que tem na cabeça. Não é assim, né? Mas o juiz da instrução, então, o juiz das garantias, então, não tem nada a ver com o juiz da instrução. Se a gente fosse resumir assim, de forma muito simples, nós vamos ter um juiz que vai ficar à disposição da investigação, caso seja necessário ele examinar questões que surjam durante o inquérito, e muitas vezes surgem, a gente pode ver qual é a competência que foi prevista no pacote, mas esse juiz não vai ser aquele juiz que vai julgar. Eu tenho dúvidas, sinceramente, estou na magistratura há 21 anos, eu nunca vi juízes conversando, dizendo o seguinte, olha, eu decretei a prisão temporária, agora eu absolveria, mas fica chato, que eu já decretei a prisão temporária, então eu vou condenar. Não há essa predisposição, mas é possível que isso haja. É possível que haja alguma influência, mesmo que o juiz não perceba. Então, se a ideia é vamos separar, bom, é bom para todo mundo, porque nem se vai cogitar que o juiz tenha condenado, porque no inquérito ele decretou uma prisão temporária, por exemplo. Então, eu acho que assim, falar que é inconstitucional, não dá para falar que é inconstitucional, embora a gente saiba que o ministro Fux já indicou nesse sentido a opinião dele. Mas, na minha ótica, não é. Eu não teria, se tivesse o poder, nunca tive, não tenho, não terei o poder de fazer uma mudança dessa. Mas eu não criaria o juiz das garantias. Mas já que criaram, que foi uma opção do legislador, a gente não pode, só porque não gostou, nem é o meu caso, porque eu sou simpático, não teria essa ideia, mas eu sou simpático, e nós não podemos, simplesmente porque nós não gostamos, achar que é inconstitucional. Não é inconstitucional. O Supremo pode até achar que é, e pode ser declarado inconstitucional, e a gente nunca ter juiz das garantias, mas é difícil sustentar isso assim, com tranquilidade. Numa mesa de bar, nos juntamos eu, você e mais dois, e vamos conversar. Não é. Nós não vamos chegar a isso aqui. Ele é constitucional, ele não é inconstitucional. Mas, enfim, vamos ver de que forma que o Supremo vai examinar isso. O argumento da inconstitucionalidade seria a separação de poderes, de que o legislativo estaria interferindo na organização do judiciário, é isso? Eu não sei, eu não olhei profundamente. Um dos argumentos. Eu ia sugerir que nós batêssemos uma bola, se você permitisse o tempo comportar, quanto às decisões que foram proferidas pelo ministro Toffoli e pelo ministro Fux. Que a gente vai ter um panorama, não 100%, que é possível que eles mudem de opinião, mas muito provavelmente, quando as ações diretas de inconstitucionalidade forem levadas para o pleno, muito provavelmente nós vamos ter dois votos em sentidos opostos, e aí nós teríamos que aguardar como é que os outros 9 ministros vão se posicionar. Mas já dá para ter uma ideia de como o ministro Toffoli e como o ministro Fux se posicionarão no julgamento propriamente do pleno. Vou fazer assim bem uma síntese para a gente dar se você Eu acho que a gente tem tempo sim, Marco. Vamos lá. Dar uma cronologia. Primeiro, que a lei veio, a 13.964, veio em 24 de dezembro. E já é uma data estranha para uma mudança tão significativa. Eu me lembro que a gente estava viajando, e eu não estou falando isso para fazer média contigo, não. A gente estava viajando, eu com a Paula e com as crianças e tal, e você começou a postar vídeos tratando, cada dia você postava vídeo tratando de uma mudança. Você sabe, viajar com as crianças, você só consegue descansar quando as crianças dormem, porque é aquela aceleração máxima. Então, quando as crianças dormiam à noite, eu ia olhar o seu vídeo para ter uma ideia de como ver as coisas, né? E aí, uma noite dessa, a Paula falou, acabaram com o final do ano do Felipe, porque a cada dia ele tem que gravar um vídeo dele, tratando de um assunto que provavelmente ele não parou para pensar antes, né? Acho que não. Algumas mudanças se tem ideia. Quando é mudança do Código Penal, você brinca bem, mas algumas coisas você tem que parar para pensar. E aí a Paula falou, acabaram com o final de ano do cara, porque o cara todo dia agora vai gravar um vídeo sobre isso. No fundo, ela queria me criticar, porque estava vendo ali o teu vídeo. Mas, no fundo, ela tinha razão, porque realmente fazer uma lei com essa mudança em 24 de dezembro, para entrar em vigor no 3 de janeiro, é muito estranho. O que eu me lembro, assim, historicamente, houve uma mudança dessa no Código de Processo Penal no finalzinho do mandato do presidente Fernando Henrique. Uma mudança relativa à competência por prerrogativa da função. E aí se dizia que ele estaria tentando se proteger, porque como o presidente Lula assumiria, ele gostaria de manter a prerrogativa, etc. Mas aí foi 24 de dezembro também. Mas não é o caso.
Eles podiam ter feito essa lei em 3 de abril, 9 de maio, 15 de agosto, 24 de dezembro, para uma lei que gerou uma mudança prática muito significativa, porque os tribunais, se entrassem em vigor no dia 23 mesmo, eles teriam que se organizar. Não é tão simples, não é uma mudança de um artigo, é uma Durante o mudança recesso, né? durante um recesso. Quem é que consegue se organizar entre o Natal e o Ano Novo, mais 15 dias ali depois do recesso, para decidir como é que a gente vai distribuir isso, quem vai ser o juiz das garantias, quem vai ser o juiz do julgamento, da instrução de julgamento. Então, o primeiro ponto eu sinceramente não sei julgar isso, mas eu não sei por que é que eles soltaram uma lei com uma vacácio de 30 dias, 24 de dezembro. É difícil de compreender isso. Bom, então, a lei saiu em 24 de dezembro, você começou a postar aqueles vídeos, o pessoal foi os magistrados do Brasil, a Cara, segunda pelo... acabou a luz aqui, mas eu vou me iluminar com a tela do computador que está com bateria e eu mudei para o 3G. Ó, voltou. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu mudei para o 3G ali, qualquer coisa, se eu ficar escuro aqui, acabou a luz de novo. Mas vamos lá, continua. Mas acabou a luz na sua casa? Acabou na casa toda, no prédio, na rua ali. Mas agora... Mas você ainda mora aqui no Recreio, não? Uhum. Então vai acabar aqui, cara. Certamente vai acabar. Daqui a pouco acaba aí. Se acabar aí, a gente faz a live à luz de vela. Tá com bateria no telefone? Então vamos lá. Então, ajuizaram essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, a primeira pela AJUF, pela MB, a segunda pelo Podemos, pelo Cidadania, os partidos, né? E a terceira pelo PSL. E você sabe, o recesso do Supremo, eles dividem. Uma metade fica com o presidente e a segunda metade fica com o vice-presidente. Então, no dia 15 de janeiro, o ministro Toffoli examinou essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade e abordou o tema, quase que enfrentou o que será o mérito ao final. O voto dele é muito significativo no sentido do apoio dele ao juiz das garantias. O primeiro ponto, ele realmente reconheceu que houve uma mudança paradigmática, ou seja, houve uma mudança muito significativa na nossa lógica processual, e de fato houve. Desde sempre, o mesmo juiz atuava no inquérito, ou examinava as questões durante o inquérito, e depois examinava as questões na fase do julgamento propriamente. Então, de fato, a gente tem que reconhecer que a mudança é muito significativa. Ele afastou a inconstitucionalidade formal, porque o argumento era de que esses temas tratavam de organização judiciária. Na ótica do ministro Toffoli, só um artigo que trata do rodízio de juízes em comarca com um juízo único, que ele reconheceu a inconstitucionalidade formal. No mais, ele disse, olha, isso aqui é matéria processual, não é de iniciativa do judiciário, não tem nada de errado nisso. Não há inconstitucionalidade formal. E quanto à constitucionalidade material, ao contrário de criticar a inconstitucionalidade material, ele realçou a sua constitucionalidade, a sua importância e defendeu o juízo das garantias, destacando que em outros países a gente tem isso, não são países exatamente que funcionam exatamente conforme nós, mas são outros países que têm essa separação. E aí lembrou que a Itália, Portugal, Argentina, Chile, Colômbia, Chile e Colômbia adotam essa lógica, e ressaltou mais que vários estados do Brasil, embora a gente não tenha, como todo mundo sabe, uma legislação processual estadual, vários estados criaram, no nível de organização judiciária, um mecanismo segundo o qual um juiz atua na fase do inquérito e um outro juiz atua na fase processual. Uma questão que se pode falar é porque esses estados devem ser estados pequenos, de fácil administração, o que não é verdade. São Paulo, por exemplo, que é o estado maior, o estado mais complexo, etc., tem uma lógica que é nesse sentido, que impede que o mesmo juiz que atue no inquérito vá atuar também depois, na fase processual propriamente. Agora, tem coisas na decisão do ministro Toffoli que a gente precisa refletir sobre isso. Por exemplo, ele afastou a figura do juiz das garantias quando o réu tem prerrogativa de foro, quando o processo já começa no tribunal, no STJ, no STF.
A lei não ressalva isso. Foi o entendimento dele. E ele diz que o fato de a gente estar tratando de um colegiado já filtraria eventual parcialidade de um dos julgadores. Não sei, eu acho que seria difícil a gente colocar o juiz das garantias, por exemplo, no Supremo, porque nós teríamos um problema, porque se o relator examina todas as questões durante a investigação, ele, em tese, ficaria impedido. Mas vamos imaginar que as decisões dele sejam levadas ao pleno. Só com relação àquela... Ele decreta a prisão de alguém, não é? Todos ficariam impedidos. Quer dizer, não sei como é que isso funcionaria. Talvez, olhando esse lado prático, o ministro Toffoli disse, olha, não dá para fazer isso quando o processo já começa nas instâncias para cima, digamos assim. Dá para entender mais ou menos. Dá para entender mais ou menos. Ele afastou o juiz das garantias, o ministro Toffoli, com relação ao tribunal do júri. Aí não sei se dá para entender, o argumento é que os jurados é que examinam o mérito, não há necessidade, porque o juiz-presidente ele pode ter deferido alguma coisa durante a instrução, mas não vai ser ele que vai julgar o mérito propriamente, vai ser o jurado. E os jurados, então, como são 7, etc., valeria a mesma lógica da colegialidade. A eventual parcialidade, o próprio conselho, o próprio jurados filtrariam isso. Mas tem a pronúncia, né? Tem a pronúncia, então, que aí o juiz vai pronunciar, né? E de qualquer maneira existiria uma diferença entre a fase pré-processual e depois essa primeira fase ali do procedimento do júri, né? Mas enfim, de fato quem vai condenar não é o juiz, são os jurados, mas o juiz, de certa forma, ele decide, né? Porque na primeira fase ele decide pela pronúncia ou absolve, ele pode absolver. Então, de certa forma, se a razão é uma possível influência do que ele teve contato durante a fase pré-processual, depois no ato de decisão, ainda que a gente diga que essa decisão não é a condenação, ela é uma decisão e que vai submeter aquela pessoa ao júri e que poderia absolver, né? Então, a questão não é nem que ele não pode condenar, né? Ele não pode condenar, mas ele poderia absolver. E aí, se a justificativa seria essa influência do fato dele ter tido contato com os elementos pré-processuais, depois, no momento de decidir, eu acho que o Toffoli, nesse ponto aí, ele... Assim, é claro que a gente sabe que, se a gente for fazer uma estatística, 95% dos processos geram... Estou chutando esse número porque não tenho realmente uma pesquisa, mas imagino que o número 95 ou mais dos processos acabam gerando pronúncia. Mas, de toda forma, o que importa para o réu que se beneficiaria de uma absolvição sumária é essa estatística. Importa para ele a vida dele. Né? Exatamente. De fato, faz muito sentido o que você está falando. Mas vamos tentar assim, arrumar uma justificativa para... Tentar salvar. Vamos tentar salvar. Uma outra ressalva que o ministro Toffoli faz é com relação ao juizado de violência. Aí, realmente, na minha ótica, é difícil de compreender isso. Porque a lógica é exatamente a mesma. Vamos imaginar que um juiz do juizado de violência defira uma coisa ou outra no inquérito e depois ele vai poder julgar o mérito. Se a gente acha que o juiz vai ficar contaminado na vara criminal, tem que achar que vai ficar contaminado no juizado. Não faz sentido. Eu concordo com você. Estava esperando o teu comentário sobre isso, concordo com você, e acho que talvez no juizado de violência doméstica isso seja ainda pior, né? Se a gente for considerando o pressuposto, né? Não estou dizendo que isso acontece, eu estou dizendo que, considerando o motivo do juiz de garantia, talvez no juizado de violência doméstica isso seja ainda pior, porque ele tem ali, em quase todos os processos, tem medida cautelar. Exatamente. Está travando aí, Marcos. Não sei se sou eu ou se é você. Deu uma travada aí. Não sei se fui eu ou se foi você. Mas voltou. Então, assim, no juizado de violência doméstica, a impressão que eu tenho, embora eu não atue no juizado de violência doméstica, é que todos os processos têm medida cautelar. Então, aquelas cautelares lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha e tal, aquelas medidas protetivas são de natureza cautelar, são deferidas na fase de inquérito, muitas vezes. Então, me parece, às vezes nem tem um inquérito ainda formalizado, né? Houve um registro de ocorrência e no dia seguinte já está lá no juizado para que seja deferida a cautelar ou não. E aí me parece que se o juiz do juizado ele defere essas cautelares todas,
afastamento, proibição de porte de arma e várias outras que o artigo 22 prevê, se isso pode influenciar numa vara criminal, né, por que não vai influenciar lá no... E acho mais, né, cara? Eu acho que eu fiz uma live com o Bernardo Braga sobre o princípio da proporcionalidade, e fiz uma outra com o Luiz Gustavo, que eu não sei se você chegou a conhecer lá na Gama Filho, que é um professor de... Ele é da área de direito civil, de filosofia do direito e tal, e a gente falou sobre ativismo, né? E eu fico vendo que o ministro deu uma interpretação, tanto na questão do júri, quanto na questão do foro por prerrogativa, quanto nessa do juizado, completamente fora da lei, né? A lei não fez essas ressalvas ali. Eu acho que, salvo engano, a única ressalva que tem na lei é para o juizado especial. Então, ele criou, né? O tribunal está criando ali, ele está julgando com ativismo, eu diria, mas criando ressalvas que a lei não trouxe. Mas vamos lá. Não, eu acho que o ponto é assim, não é você ser favorável ou contrário ao juiz da garantia. Mas, como você disse, se o pressuposto é esse, não sei se isso acontece, eu até acho que não aconteça. Eu não vejo juiz comentando isso, olha, vou ferrar aquele réu porque eu já decretei a temporada. Eu acho que não acontece, assim, na grande maioria dos casos. Mas se o pressuposto é esse, o raciocínio tem que ser o mesmo, né? Não faz sentido. Então, no juizado, a explicação na decisão do ministro Toffoli é um sistema diferente, etc. Não há nada assim mais consistente para justificar isso. É bem verdade, como você falou, não sei se 100%, mas o número é enorme de processos no juizado tem medida cautelar, porque tem afastamento, etc. Nós teríamos que ter pelo menos 2 juízes em cada juizado, porque sempre que um juiz deferisse ou deferisse, ele ficaria impedido para julgar. Mas aí é uma outra questão, uma questão de ordem prática. Volto a falar, é a reclamação da minha escrivã que ele vai dar maior trabalho pegar os processos. Também acho que vai, mas é uma questão de ordem prática, é uma questão de ordem jurídica. Né? São outro aspecto. E a quarta exceção que o ministro Toffoli faz é com relação à justiça eleitoral. Aí realmente é difícil compreender isso. Né? Eu sei que tem poucos processos na justiça eleitoral, eu tive uma passagem significativa na justiça eleitoral, eu sei a quantidade de processos que tem ali. Quer dizer, não é uma vara criminal, tem processos relevantíssimos, etc. Mas nada que impeça de se fazer um mecanismo através do qual o juiz que atue antes da denúncia não julgue o processo. Não tem lógica. O argumento de que não há um quadro próprio. Bom, pode não ter um juiz titular, vitalício na zona eleitoral tal, mas tem um juiz lá, e tem um outro na zona tabelar, enfim. Mas então, como você disse, a decisão do ministro Toffoli ressaltou essas 4 hipóteses, assim, que eu, pelo menos, tenho, pode ser deficiência minha, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender. Ressalvando a competência originária, ressalvando o júri, ressalvando a violência e ressalvando a justiça eleitoral. Porque a lógica é tratar da imparcialidade objetiva. Não é o juiz ser parcial porque conhece o réu, porque conhece a namorada da filha, não é isso. É ser parcial porque já viu a matéria em outro momento. Então, é o pressuposto. Se ele já viu a matéria em outro momento, lá no juizado de violência antes da denúncia, então ele está contaminado, digamos assim, entre aspas, e aí também nós teríamos que ter uma aplicação. O que eu acho, assim, dá para salvar assim, com alguma lógica é a questão da prerrogativa, lá na segunda instância. Ou seja, aí eu acho que agora as outras hipóteses eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. E aí que fez o ministro Toffoli? Suspendeu a eficácia do juiz das garantias por 180 dias. E aí eu lembro que a gente estava em 15 de janeiro, eu falei, isso vai ser no meio de julho, tem muito tempo, até lá todo mundo se organiza, a gente estuda isso melhor, etc. E deu um certo alívio. Eu fiquei imaginando que acabariam as férias, eu voltaria, ia ser uma confusão danada, não sei como é que o tribunal ia organizar isso, como não sei de fato como ele organizará, mas é fato que se o pleno mantiver o juiz das garantias, reconhecer a constitucionalidade, vai ter que ter uma saída de ordem prática ali. Não sei como é que eles vão fazer, mas tem que ter uma saída de ordem prática. E um outro ponto da decisão do ministro Toffoli foi que ele disse, vamos aplicar isso daqui para frente, não faz sentido a gente... E aí tem que ter realmente um limite, senão a gente começaria a rever tudo através de revisão criminal, por exemplo, os processos desde 1500. Então tem que ter um limite. Então, vamos aplicar daqui para frente e o juiz que esteja atuando no inquérito fica sendo como juiz das garantias e apenas não vai julgar o processo ao final. Aí eu achei que foi
Razoável. Como eu achei que foi razoável suspender ou aumentar a vacácio por mais 180 dias. É uma medida difícil de organizar, digamos assim. Uhum. Com comarca que tem dois juízes, imaginar Jacarepaguá. Jacarepaguá, eu estou na primeira vara criminal e o doutor Ailton está na segunda vara criminal. Até dá para bater uma bola ali, vamos inverter. Quem falar no inquérito, o outro fala no processo, vice-versa. Mas não é sempre assim, né? Tem comarcas Sim. longe, distantes, tem o Foro da Capital, tem não sei quantas varas criminais. Então, isso tem que ser organizado. Então, achei no dia 15, eu fiquei dito que em 180 dias, isso seria resolvido, digamos assim. O problema é que virou o plantão deles, e aí o ministro Fux, como vice do STF, passou a ficar de plantão ao final do recesso, ajuizaram uma quarta ação, a quarta DIN, a CONAMP, a Associação do Ministério Público, e aí então as três que foram examinadas pelo ministro Toffoli e a quarta ajuizada pela CONAMP, as quatro foram ao exame do ministro Fux. E aí o ministro Fux fez uma leitura totalmente diferente daquela feita pelo ministro Toffoli. Primeiro reconheceu, e aí não tem como reconhecer, que realmente há uma mudança muito significativa, refunda o processo penal brasileiro, etc. E aí realmente não tinha como não reconhecer isso. Reconheceu, porém, ao contrário do ministro Toffoli, a inconstitucionalidade formal nos dispositivos que tratam do juiz das garantias, sob o argumento de que ali são normas de organização judiciária e, portanto, caberia ao judiciário essa iniciativa, digamos assim. O ministro Toffoli só tinha feito isso naquele artigo que prevê o rodízio do juiz das garantias para as comarcas com um juízo único. E aí, assim, vieram argumentos, além de reconhecer a inconstitucionalidade formal, vieram argumentos reconhecendo a inconstitucionalidade material, que eu tenho uma certa dificuldade de compreender também. Primeiro, dizendo que não havia dotação orçamentária para se colocar isso em prática. Sinceramente, é possível que se exija um gasto para se colocar. Mas não é um gasto. Não se vai fazer concurso para recrutar juízes. Não é isso. O juiz está aí, né? O juiz já foi aprovado no concurso e já está lá, né? Os juízes são os mesmos. Até uma coisa estranha. Por exemplo, logo que veio a ideia do juiz das garantias, alguns passaram a falar, olha, agora vai ser a moleza, todo mundo vai ser solto. Fiquei pensando, de onde vão tirar esses juízes que vão soltar todo mundo? Porque os mesmos juízes, o cara que não solta ninguém, quando atuar como juiz das garantias, não vai soltar ninguém. O cara que é liberal vai continuar sendo liberal. Quer dizer, não vejo essa mudança toda, digamos assim. E a questão da imparcialidade... A mesma crítica, né, Marco? Eu acho que você falou isso bem lá a primeira coisa que você falou quando a gente começou, né? De que as pessoas hoje trazem as suas ideologias e as suas crenças, aquilo que ela acredita que é a verdade e tal, ela traz isso também para a análise técnica que ela faz sobre as coisas, né? Primeiro, se o juiz de garantia é inconstitucional, porque seria uma intromissão do legislativo na organização do judiciário, então o juizado de violência doméstica também né? Porque ele também foi instituído por lei e está lá no artigo 14 da Lei Maria da Penha, então ele também seria. Segundo, e ninguém levantou isso, né, na época. Você vê como que existe até uma seletividade de interpretação da lei, ou seja, vamos interpretar a lei. E esse é a mesma crítica que se fazia, ou que se faz até agora, à audiência de custódia, né? Ou seja, a audiência de custódia solta todo mundo, a audiência de custódia... E aí eu brinco quando eu vejo algum aluno criticando a audiência de custódia na sala de aula, quando eu, por alguma razão, eu dou aula de penal, né? Mas quando por alguma razão eu falo sobre a audiência de custódia e vejo alguém torcendo o nariz, muito em especial em turmas preparatórias da área policial e tal... E aí eu vejo o aluno torcendo o nariz e eu brinco dizendo assim, olha, a audiência de custódia está aí há 4, 5 anos. Então, se ela fosse a responsável pela reincidência e pelos problemas de aumento da criminalidade e tal, não sei o quê, então a gente há 5 anos vivia num lugar seguro. E só de 5 anos para cá é que a gente tem esses problemas de criminais que a gente tem tido. Então, não é a audiência de custódia que é responsável por isso ou por aquilo. Pode ser que um juiz, numa audiência de custódia, conceda uma liberdade provisória ou deixe de converter um flagrante em preventivo e o cara saia dali e pratique um latrocínio e mate uma família. Pode ser que aconteça, como
acontece em inúmeras outras profissões, de você ter tomado uma decisão naquele momento que para você parecia ser a mais acertada, porque você não tem uma bola de cristal para prever o que vai acontecer na sequência depois, né? Mas isso não aumenta ou diminui o problema do crime organizado ou da criminalidade urbana, nem nada disso. Então, isso é uma crítica até boba, né? Uma crítica de que o juiz de garantia vai soltar, agora vai todo mundo ser solto. Tal. Essa é a crítica de quem não tem nenhum fundamento técnico para criticar, né? E aí leva essa crítica para um lado que não é o correto. Você pode fazer várias outras críticas. Vai ser mais moroso, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, ou tem um problema estrutural, como é que vai fazer na comarca que tem juízo único e tal, enfim. E que tudo tem solução, né? Se deu solução para o juizado de violência, se deu solução para o juizado especial quando ele foi criado, enfim. Então, é questão de organização mesmo dos tribunais. Mas eu concordo com você, a questão é muitas vezes ideológica. A pessoa traz a ideologia dela para a análise daquilo, quando, na verdade, a análise técnica tem que ser, como você disse aí várias vezes, gostando ou não da ideia, gostando ou não do instituto, achando que aquele instituto vai trazer realmente alguma mudança ou não, que é isso que você várias vezes disse, né? Eu não conheço nenhum juiz que lá no bastidor disse assim, não, pô, decretei a prisão preventiva desse cara, agora vou condenar de qualquer maneira, senão vai ficar feio para mim. Né? Então, provavelmente isso não acontece mesmo, mas é a lei, né? Foi criado, está na lei, se o Supremo Tribunal Federal entender que vai entrar em vigor, é isso, vai entrar e é constitucional e vai valer e a gente vai ter que aplicar e os tribunais vão ter que se adequar a isso. Mas a gente acaba fazendo uma interpretação seletiva, ideológica, desses aspectos todos, e aí fica buscando desculpas para isso. Desculpa te interromper, vai lá. Me lembrou agora uma questão. Eu fui fazer a dissertação de mestrado já há alguns anos, fui fazer uma pesquisa na Lei 8.072, crimes hediondos, você melhor que eu. E aí fui olhar o projeto de lei, as discussões que foram feitas, etc. E as discussões eram nesse sentido, olha, não dá mais. Agora vamos acabar com a criminalidade, vamos fazer essa lei. Pô, isso tem 30 anos, só piorou, quer dizer, não dá para a gente achar que com uma canetada, senão seria simples. Vamos acabar com pena de morte para todo mundo. Furtou a lojas americanas, pegou uma bala, pena de morte. Pô, se fosse assim, era simples, seria injusto, radical, mas nós resolveríamos. Não é isso. O juiz das garantias não vai soltar todo mundo porque são os mesmos juízes. E também não vai prender todo mundo porque são os mesmos juízes. Fazendo um parênteses com relação à audiência de custódia, por acaso participei da implantação das audiências de custódia. Eu lembro. E no Rio, depois, quando foi para o presídio, para a cadeia pública José Frederico Marques, eu acabei indo, ele estava até coordenando o grupo. E o argumento era esse, vai soltar todo mundo, as pessoas vão ser soltas, vai ser um absurdo. Pô, mas eram os mesmos juízes. Tinha uns juízes que trabalhavam comigo lá que não soltam, nem a mãe dele estavam lá na custódia. E tinha uns juízes que soltavam o inimigo, estavam lá. Quer dizer, são as mesmas pessoas, não é isso que vai mudar a criminalidade, digamos assim. Mas então o ministro Fux, para a gente voltar, criticou a constitucionalidade material, dizendo que não havia dotação orçamentária. Acho eu, é possível que tenha algum aumento, alguma despesa, mas nada assim que inviabilize a situação. Sim, é um exagero a gente botar na conta disso, digamos assim. E disse o ministro Fux que faltaram estudos de impacto prévio, né, quanto o combate à criminalidade, ou seja, não examinaram cientificamente se isso vai atrapalhar a gente combater a corrupção, a lavagem de dinheiro. Eu não me lembro de uma outra lei que tenha sido objeto desse julgamento. Olha, não vamos colocar esse dispositivo no código porque nós temos que fazer uma pesquisa. Você sabe como eu, que a gente quase não faz pesquisa no Brasil. É uma coisa de maluco. Se a gente for depender de uma pesquisa aprofundada, empírica, etc., para descobrir qual vai ser o reflexo disso na sociedade, nenhuma lei vai passar, digamos, nenhuma lei vai ser aplicada. Mas, enfim, foram argumentos que foram utilizados na decisão do ministro Fux. Um outro argumento, que aí eu acho que ele tem uma certa razão, é que ele diz o seguinte, olha, o ministro Toffoli disse que tem juiz das garantias em Portugal, tem na Itália, tem na Argentina, mas não dá para pensar só esse instituto em determinado país, porque as realidades são diferentes. Aí tem razão, realmente, que é possível que isso funcione em outro local e não funcione aqui conosco, etc. É como a gente importar
o plea bargaining norte-americano. Não, são coisas diferentes. A gente pode aproximar ele da delação premiada, pode aproximar ele da acusação penal ou do acordo de não persecução. Dá para aproximar. Mas é diferente. Em 50 estados, 46 estados norte-americanos recrutam os promotores por eleição. Eles têm interesse numa estatística forte. A Suprema Corte norte-americana já reconheceu que, se não houver plea bargaining, acabou o sistema de justiça norte-americano. São coisas diferentes. A gente tem que ter uma certa cautela, realmente, quando a gente importa os institutos. E aí eu acho que tem razão. O ministro Fux tem razão. A gente tem que contextualizar, não dá para pensar uma coisa ou outra. E aí, ainda o ministro Fux destacou a necessidade de serem feitas audiências públicas, a participação de habeas corpus, etc., para que a questão seja mais discutida. Não me lembro, você falou aí da lei de violência doméstica, não lembro se houve essa discussão, imagino que não. Não lembro se na época do GCRIM, quando em 95 se discutiram isso, mas foram argumentos que fizeram com que o ministro Fux revogasse a decisão do Christoff e suspendesse sine die a aplicação propriamente do juiz das garantias. A verdade é que a gente não sabe quando isso vai ser propriamente julgado, quando isso vai ocorrer. Agora, então, hoje a gente não sabe de nada, né? Por conta da pandemia. Existiam até algumas audiências públicas designadas para o mês de março, o ministro Fux suspendeu, e aí tinha razão de suspender mesmo, e hoje a gente está nessa sem saber quando é que isso vai ser propriamente discutido. O que eu acho, eu não sei o que eu acho, a impressão que eu tenho, muito chute, é que no julgamento de mérito, provavelmente vão reconhecer a constitucionalidade se vai ser colocado em prática. Agora, em que medida é que eu não sei, né? Você veja, o voto, eu já estou até antecipando o voto, a liminar do Toffoli, como você disse, fez uma interpretação meio amarrada, assim, não sei se ele podia excluir com a liminar dele a violência doméstica, etc. Quer dizer, o Supremo pode quase tudo. Eu não sei se, mesmo reconhecendo a constitucionalidade, de que forma eles vão reconhecer. Como é que eles vão querer que isso se aplique, etc. E aí é uma outra questão que a gente vai ter que ver como é que eles vão querer que isso seja aplicado e como é que, de fato, isso vai ser colocado. Acho eu, não vai aumentar a criminalidade, despesa se aumentar nos tribunais não vai aumentar de forma tão significativa. E acho eu não sou ministro do Supremo, é só um chute, mas isso não é inconstitucional. A gente pode ter antipatia. Eu nem tenho antipatia, mas é possível que se tenha. A gente pode ser antipático a várias coisas. Mas inconstitucional, não sei se é. Agora, Felipe, eu estou perdido no tempo, não sei quanto tempo nós temos ainda aí para abordar. Eu acho que a gente tem 9 minutos. Porque eu entrei, faltava 1 minuto para as 6. Então, são 10 para as 7 e o Instagram corta com 1 hora, né? Eles cortam, eles derrubam a live. E eu não posso deixar derrubar porque eu tenho que salvar. E aí, para salvar, eu tenho que encerrar ela. Então, a gente tem 9 minutos. Para nos despedirmos, né? Não, eu acho que dá tempo de fazer alguma análise. Mas, assim, eu acho que você fez um roteiro aí. Segue o teu roteiro aí. Vamos lá. Vai. Mas dá para a gente ficar até meia-noite com o meu roteiro, não? Não dá. A gente tem agora 8 minutos. E assim, a culpa não é minha, a culpa é do Instagram, então eu não tenho nenhum problema. Eu vou lá e encerro porque não tem... lembra do Santoro, Antônio Santoro? O Santoro tinha feito uma live na véspera com o Bernardo Braga, que é um cara que dá aula de processo penal na Emerge, é advogado ele e tal. E aí o Bernardo falou, Santoro, você tem 1 minuto para se despedir porque vai cair. Aí o Santoro, então, puf, caiu. Aí no dia seguinte ele fez comigo, quando eu cheguei, Santoro, olha só, tem 2 minutos, vai cair. Aí ele, pum, caiu também. Então ele foi cortado em todas. Ele participa da live, ele é cortado pelo Instagram. Vou fazer um comentário de 3 minutos, então, para a gente nós conseguirmos nos despedir. Tá bom. O comentário é com relação ao inciso que diz que o juiz das garantias vai atuar até o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399. Isso é importante, porque desde 2008 criaram mais ou menos 2 filtros da acusação. Né? O primeiro filtro que se faz examinando se a denúncia é inepta, examinando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, etc. Aí, então, o réu é citado, apresenta a resposta, e aí, então, se faz um outro filtro para decidir se vai ser absolvido ou não o réu.
E aí, sim, muitos entendem que o recebimento propriamente da denúncia é nesse primeiro filtro, e não neste segundo filtro pós-resposta preliminar. Ocorre que aqui a lei, assim, expressamente definiu que o momento para o juiz das garantias sair de campo é depois que ele examina se o caso é ou não de absolvição sumária. E tem alguma lógica, porque não faria sentido a defesa apresentar a resposta atacando, digamos, os elementos da investigação e o juiz do julgamento, que não deve ser contaminado pelos elementos da Sim. investigação, examinar se o caso ou não de absolvição sumária. Então, o juiz das garantias vai fazer esse primeiro filtro, reconhecer se não é inepto ou se tem, está presente ou não, estão presentes ou não as condições da ação, os pressupostos, cita, aguarda a resposta e aí então examina se o caso é de absolvição sumária. Se for de absolvição sumária, ele absolve, se não for, aí sim ele sai, a atuação dele acaba para que o juiz da instrução e do julgamento possa julgar, então, isento, digamos, sem estar viciado. Sem ter tido contato nenhum, né? Ou seja, é o recebimento da denúncia, mas não é. Né? Não é o momento do recebimento inicial, né? Antes da citação. Exato. Ele vai realizar a citação e vai receber a resposta e decidir pela absolvição sumária. E se não decidir pela... A lei podia ter ajudado e falou, vai atuar até o momento do 399, mas aí etiquetou esse 399 como recebimento da denúncia. Enfim, é mais um detalhe. Eu já sei que está acabando, eu só quero mesmo te agradecer a oportunidade de nós batermos essa bola aí. O convite, a oportunidade e o prazer de poder, durante uma hora, aí, trocar ideias contigo. Legal, Marco. Eu que agradeço, cara. Saudade de você. Vamos ver se a gente combina de fazer aí alguma coisa. E você começou lamentando com aquela questão do livro. Acho que a gente pode tentar ressuscitar o projeto. Opa! Então, vamos sentar, vamos conversar. Quem sabe a gente conversa, vê e leva para a editora. Enfim, a gente pode conversar. Eu acho que não vai ser mais aquele, né? Porque aquele ia ser um grande resumão. Né? E aí acho que nós dois ficamos velhos para escrever um grande resumão. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Sim, acho que tem sempre espaço para isso. Né? E outra coisa que eu já falei para você e volto a dizer aqui de público, tem aí bastante gente assistindo, é que você dá aula a hora que quiser dar aula. Na minha comunidade, Felipe Novaes Direito Penal, que é um produto online, na hora que você quiser. Na pós-graduação, que eu e o Rodrigo Belo coordenamos lá pela Cândido Mendes no curso, também. Então, é só a gente combinar. Tanto você quanto a Ana Paula estão sempre convidados e tem porta aberta, você sabe disso. Então, se você sentir saudade de dar aula, a gente está junto, você sabe, para quem ligar e falar, estou com saudade da aula, quero dar uma aula lá, e a gente vai fazer com certeza. Você sabe que eu tenho um certo ciúme do Rodrigo Belo, né? Pelo que eu vejo, acompanho a dobradinha que vocês fazem. Eu não tenho a simpatia dele, nem o conhecimento, então me sinto no direito de ter um certo ciúme dele. Entendi. Mas, vou te falar que eu acho que você não ia querer. A segunda fase da OAB dá muito trabalho, cara. E aí você lá com a vara criminal e a segunda fase da OAB, eu acho que você ia uma hora chegar e falar assim, não, chega, pelo amor de Deus. Né? Então, mas ele é legal pra caramba, cara. Gente boa. Eu acho que vocês conhecem, não conhecem? Você conhece ele pessoalmente? Eu conheço ele virtualmente, porque acompanho e tal, né? Então, vou promover esse encontro e já está feito o convite para você ir lá na nossa pós da aula e também aqui na minha comunidade. Na comunidade é gravação, aí você grava aí mesmo. O cenário está bonito, já aprendeu até a botar a câmera na altura certa, só gravar em casa e a gente combina. Marco, muito obrigado, cara. Obrigado pela participação, foi ótimo. Vamos ver se a gente... Tomara que essa quarentena não dure muito tempo, tomara que ela dure o necessário, na verdade é essa, o necessário para que a gente fique preservado, mas durando mais tempo, vamos marcar outra. Eu acho que esse assunto, a gente nem entrou nos aspectos legais ali em si, então vamos tentar marcar uma outra conversa para a gente continuar essa. Eu acho que o tema é muito importante, porque acho que é um tema constitucional, né? É um tema concordando ou não, achando que vai dar trabalho ou não, achando que vai ter problema orçamentário ou não. É uma tentativa do legislador, o que é raro no momento atual no Brasil, de preservar garantias constitucionais como a imparcialidade, a própria ampla defesa, enfim. Eu acho que o juiz de garantia, ele talvez
É aquilo, você falou uma coisa semelhante a isso aí num determinado momento, eu não me lembro agora exatamente em qual ponto foi, mas é aquela ideia, né, que eu estava conversando ontem. Se o fato de eu sair de máscara aqui pode preservar a saúde de uma pessoa que seja, então eu vou sair de máscara, porque a mim interessa preservar a saúde ainda que de uma pessoa só, né? Então, eu acredito que a maioria dos juízes, a maioria esmagadora dos juízes, não se influencie pelo que ele colhe lá no inquérito, pelo que ele faz no inquérito, pelo que ele defere ou indefere na fase pré-processual. Mas se tiver um que se influencia, né, tá valendo a pena criar o juiz de garantia, né? Então, eu acho que a questão é nesse sentido. E é uma mudança... Eu torço para que o Supremo entenda pela constitucionalidade e deixe isso entrar em vigor, porque eu acho que isso vai tornando o nosso sistema melhor, né? Vai tornando o sistema processual melhor. Nem tudo vai ter um efeito prático imenso, mas melhora o sistema e impede que um ou outro, fora do contexto, fora da curva, haja de forma indevida. Cara, muito obrigado, de coração. Começou a contagem regressiva ali, eu falei que ia ser 8 minutos, então começou ali a contagem, eu vou encerrar para poder gravar, vou disponibilizar depois no YouTube, se você quiser eu mando para você também. Me manda, por favor. Legal. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Abraço. Obrigado. Abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.